Aleluia! Glórias a Jesus! A paz do Senhor Jesus, igreja. Irmãos, tem vez que é necessário o cristão, o ser humano, a igreja que está na terra, tem vez que é necessário, depende da situação em que você se encontrar, que você tem que tirar força da tua fraqueza. Eu não sei da maneira que você se encontra, não sei, mas tem situação e tem momentos da tua vida que você tem que tirar força da tua fraqueza. Porque, irmãos, tem que tomar cuidado, porque é na fraqueza que muitas vezes o diabo ele tenta para derrubar o ser humano. É na fraqueza que muitas vezes o diabo ele tenta para derrubar o ser humano. Porque, irmãos, o diabo ele é muito estrategista. O diabo ele é muito estrategista. O diabo muitas vezes ele vai tentar derrubar o ser humano na fraqueza. Porque, irmãos, quando o ser humano está forte, o diabo ele não encontra lugar. Mas quando a igreja que está na terra, a igreja ela dá uma enfraquecida, a igreja se enfraquece um pouco, é nessas horas que o diabo ele vai tentar atacar. Porque, irmãos, o diabo ele é muito estrategista. Ele fica te observando 24 horas. Você está andando, ele está te observando. Você está dormindo, ele está te observando. Ele está observando meios. Ele está formando estratégias para que ele possa te pegar. Porque o inferno, irmãos, eles estão com a missão na terra. O inferno está com a missão na terra. E a igreja está em guerra, nós estamos em guerra. E o inferno ele está com uma missão na terra. Porque, irmãos, Apocalipse 12:11, os apóstolos, nossos irmãos antepassados, eles venceram Satanás e as forças diabólicas pelo sangue e pela palavra do seu testemunho, o testemunho que eles carregavam de Jesus Cristo. Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas tanto quanto em Jerusalém, na Judéia e em todos os confins da terra. Então vejamos que o testemunho que os apóstolos carregavam em si era a palavra de Deus, era o verbo vivo implantado dentro de Jesus. O verbo, aquele verbo que ele habitava com o Pai desde o princípio de todas as coisas. João capítulo, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Segunda epístola, capítulo de João, Evangelho de João, vai dizer para nós que mãos que tocaram, vou até ler aqui, mãos que tocaram com respeito o verbo da vida. Então eles venceram, irmão, por intermédio da palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Agora veja o que está escrito aqui, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, Jesus ele era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos, nós toquemos no Senhor, João falando, que temos contemplado com as nossas mãos, e as nossas mãos tocaram com respeito o verbo da vida. Então vejamos, eles venceram Satanás pelo sangue e pela palavra do seu testemunho, que era o verbo, que era Jesus Cristo, que eles carregavam dentro deles. Agora vejam, o diabo ele é muito estrategista. O diabo ele vai tentar te pegar você na tua fraqueza. Na tua fraqueza o diabo ele vai tentar te derrubar. Porque veja o que está escrito aqui em Deuteronômio 25:17. Lembra-te do que te fez Amaleque. Amaleque simboliza para nós hoje o diabo. No caminho, quando saísse do Egito, como saiu ao teu encontro no caminho e te derribou na retaguarda, todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temer a Deus. Então vejamos, o diabo ele tem uma estratégia. O diabo ele tem uma estratégia aqui na terra. O diabo ele vai te tentar pegar você no teu cansaço. O diabo vai tentar pegar você na tua fraqueza. Israel estava cansado, Israel estava com pouca força, eles estavam fracos. E Amaleque, estrategista, porque o diabo é estrategíssimo, viu a estratégia? Porque eles estavam fracos. Então, irmãos, o diabo ele é muito estrategista. O diabo ele vai te tentar pegar você na fraqueza. Mas quando o ser humano, a igreja que está na terra, ela tem a palavra, o diabo não consegue pegar, irmãos. Não consegue pegar, você pode até se encontrar fraco, mas da tua fraqueza você tira a força. Agora, irmãos, eu vou mostrar aqui depois mais para frente aqui, diante da tua fraqueza, o que você não pode fazer.
O que Jesus ele não quer que Jesus ele quer que você e todos que estão na terra façam. Hebreus 11:32 diz assim, ó: que mais direi? Faltará para mim o tempo, contando de Gideão. Primeiro aqui ele vai falar de Gideão, o escritor de Hebreus vai falar de Gideão. Irmãos, quando Israel estava cativo, quando Israel estava preso, cativado pela mão dos filisteus, irmãos, o único que estava na posição era Gideão. Mas Gideão não estava com aquela força não. Gideão não estava com aquela força. Agora vejam, Israel estava em perigo, Israel estava cativeiro, mas Gideão não estava com aquela força não. Agora vejam, Deus contava com Gideão. Mesmo Gideão com pouca força, Deus contava com Gideão. Porque, irmãos, mesmo o cristão com pouca força, o cristão ele tem que avançar. O cristão ele tem que avançar. Ninguém é forte, irmão. Ninguém é forte. O que nós precisamos é da graça de Cristo. Nós precisamos é da graça, da presença do Espírito Santo na nossa vida na terra. 1 Coríntios 15:10, pela graça de Jesus Cristo, Paulo dizendo, eu sou o que sou. É a graça que me faz eu tornar esse homem que eu sou aqui. Não é mérito meu, não é mérito de ninguém. Não é mérito meu, é a graça do Senhor. Pela graça do Senhor, eu sou o que sou. Você viu Gideão? Quando Deus chamou Gideão, veja que Deus colocou uma responsabilidade na vida de Gideão. E Gideão estava com pouca força. Agora aquela pouca força que Gideão estava, irmãos, depois lá para frente aquela pouquinha força, ela se tornou numa força maior. Ela se tornou numa força maior. Juízes 6:14. Juízes 6:14. O Senhor falou com Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Ô Gideão, é Deus falando: Gideão, você não está com muita força, mas o pouquinho da força que você tem, você caminha, você avança. Com essa pouquinha força que você tem, você caminha. E agora a pouquinha força que ele tinha, aquela pouquinha força que Gideão tinha, ela se tornou uma força fora do normal. Porque Juízes capítulo 8, Gideão estava com 300. Gideão no começo ele tinha 32 mil, Deus qualificou. Deus pediu o povo descer, vai ao teste das águas, eles provarei. Quando veio a palavra, decidiu quem era quem. Sobrou 22 mil, e dos 22 mil Deus passou uma peneira ainda. E restou 10 mil, os 10 mil que restou, Deus passou uma peneira ainda, restou 300. Esses 300 que estavam com Gideão, Juízes capítulo 8, eles perseguiram 15 mil homens, eles cansados e com fome, e Deus deu a vitória. Agora veja por que Deus deu essa vitória para Gideão. Porque por causa daquela pouquinha força que Gideão tinha, irmãos. Então o Senhor ele quer que a igreja tire força da fraqueza. O Senhor não quer ver ninguém parando, irmãos. Deus não aceita que o seu povo pare, Deus não adota isso. Deus não quer que a igreja pare, que a igreja recue para trás. Não, Deus ele quer que a igreja caminhe com pouca força. Com pouca força, o Senhor ele quer que a igreja caminhe. Vamos voltar a leitura aqui no Hebreus 11:32. Que mais direi? Faltará para mim o tempo, contando de Gideão, Baraque, Sansão. Irmãos, agora veja Sansão também. Sansão também, ele estava com pouquinha força. Sansão estava com pouquinha força, mas a pouquinha força que Sansão ele estava, irmão, fez com que Deus desse a vitória para ele. Eu vou mostrar aqui, ó, Juízes 15:18. Como que tivesse grande sede, clamou ao Senhor, pela mão do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei nas mãos desses incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, e saiu dela água, e ele bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu. Agora vejam, Gideão ele estava com pouca força, mas a esperança dele estava no clamor, porque quando ele clamou, irmão, ele estava ao ponto de morrer, o espírito dele estava desfalecido. O espírito dele estava desfalecendo, a esperança dele estava no clamor. Quando ele clamou, o Senhor abriu a rocha e fez com que a água saísse da rocha, ele tomou e o seu espírito reviveu. Ou seja, a palavra de Deus ela traz vida para o ser humano. A palavra ela é implantada dentro do ser humano, irmão. O ser humano ele pode estar no que for, o cativeiro que for. O ser humano ele pode se encontrar morto. A palavra ela ressuscita o ser humano. A palavra ela levanta o ser humano. Salmo 119:25. Senhor, a minha alma está pegada ao pó, Senhor, mas vivifica a minha alma segundo a tua palavra. Ou seja, Senhor, a tua palavra da vida. A tua palavra faz com que o homem morto, a mulher morta, o jovem morto, ele ganhe vida.
A palavra do Senhor é vida para nós, irmão. Agora veja da onde que Sansão tirou aquela força? Da fraqueza, irmão. Ele tirou a força da fraqueza. Então Deus, ele quer que nós tire força da fraqueza. Deus, ele quer que nós tire força da fraqueza. De Baraque, Sansão, de Jefité e de Davi. Agora veja, irmãos, Davi, que exemplo lindo, sendo perseguido por Saul, desamparado pelo pai e pela mãe, porque no Salmos 27:10 ele traz uma experiência, ele escreve assim: pode o meu pai e minha mãe me desamparar, mas todavia o Senhor me amparará. Veja, Davi desamparado pelo pai, desamparado pela mãe, perseguido por Saul. Davi até a fome passou na caminhada, irmão. 1 Samuel 22:6, 1 Samuel 21:6, ele estava com fome na caminhada, ele entrou dentro do santuário e comeu o pão da propiciação que somente o sacerdote poderia comer. Por isso, quando Jesus, os fariseus indagam Jesus em Mateus capítulo 12, Jesus falou assim: vocês não têm deslido, vocês não leram o que Davi fez? Davi entrou dentro do santuário e comeu o pão da propiciação que só apenas o sacerdote ele poderia ter. Só apenas o sacerdote ele poderia comer. Mateus 12:6. Agora ide aprender o que é misericórdia. Agora veja, irmão, na tua fraqueza você não pode pesar a cruz de ninguém. Davi, ele passando por toda essa situação, 1 Samuel capítulo 3, o povo que estava com Davi foi a cativo, as mulheres deles foram presas, irmão. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, e o povo falava em apedrejar Davi, mas Davi, todavia, ele se esforçou no Senhor. Davi estava com pouca força, irmão. Então nós, a igreja que está na terra, irmão, tem que tirar a força da fraqueza, mas não podemos parar, irmãos, não podemos parar. Sansão, de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas. Samuel se encontrou com pouca força. Os profetas também se encontraram com pouca força. Esses pela fé venceram o reino. Que você não pode perder, irmão, é a tua fé, a tua crença, a tua confiança pela palavra, pelo que está escrito. Porque nessas horas o diabo ele vai tentar soprar na tua mente dúvida. Esses pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, e da fraqueza do fio apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza, irmão, eles tiraram força, e na batalha eles se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Então veja, irmãos, da fraqueza eles tiraram força e na batalha eles se esforçaram. Então, irmãos, nós estamos numa grande caminhada. Irmãos, nós estamos numa grande caminhada. A caminhada ainda é muito longa para nós correr, para nós caminhar. Agora, você não pode fazer que nem Elias, dormir na metade da caminhada. Porque Elias dormiu, irmãos, O perigo de você muitas vezes se encontrar na fraqueza é você dormir. Então, irmãos, da fraqueza tire força, e na batalha vamos se esforçar, que Deus ele promete dar vitória. Agora aqui, irmãos, eu vou mostrar aqui para os irmãos aqui, ó, uma igreja que estava passando por um momento difícil, mas que o próprio Jesus elogiou eles. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Olha o que Jesus falou para essa igreja aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve e diz isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Agora veja o que Jesus vai falar para a igreja de Filadélfia aqui, ó: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, seja, irmãos, você pode estar até com pouca força, mas o que Jesus não quer que você faça, que você não volte para trás, você prossiga e que você não negue a sua palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmãos, você pode estar com pouca força, mas não negue o Senhor, não negue a palavra do Senhor, caminhe nessa pouquinha tua força que Deus ele há de dar vitória. Amém?